Boa tarde, nono ano. Olha só, vou finalizar, né, a parte dessa página que fala sobre o RNA e fala também sobre o gene. Só que aí eu vou aproveitar essa aula para poder falar também um pouquinho sobre o cromossomo. Depois tem a leitura de cromossomos, vocês já viram. Só que eu vou primeiro explicar essa diferença. Vou apagar aqui o quadro porque eu estava dando aula de biologia para outra turma. Vou apagar aqui o quadro rapidinho pra gente continuar aí, tá certo? Deixa eu ver aqui. Eu não vou falar ainda do RNA. Eu vou falar primeiro, que eu nem sei se vai dar tempo. Eu vou falar primeiro do gene. Vai ser rapidinho essa aula, eu espero, né? Toda aula minha eu digo que vai ser rapidinho. Eu fico falando e não é. Aí vamos lá. Vocês já viram o que é o DNA, né? Então, a gente já estudou o DNA, já viu que o DNA é formado por nucleotídeos, né? A gente já viu que esses nucleotídeos ficam um de um lado, outro de outro, e eles vão se unindo, né? Por pontes de hidrogênio, que é uma estrutura química, ó, se unindo e vai formando tipo uma escada, né? A lateral das escadas aqui seria o meu cotovelo, né? E aí vai formando essa escada, que é chamada, por isso que é chamada de dupla hélice, fita dupla ou duas fitas, a gente já viu isso, não foi? Então, eu vou colocar aqui a escada do DNA assim, esticadinha. Tá vendo ela esticadinha? Pronto. Essa escadinha, ela também não fica meio retorcida? O que é que acontece? Eu quero relembrar uma coisa que a gente conversou, mas foi rapidinho no ano passado. Olha só, a célula tá aqui, tá? Eu não estou falando da divisão celular que dá origem aos gametas, o espermatozoide e o óvulo, que a gente conversou rapidinho no final do ano passado, lembra? E aí eu fiquei até devendo essa explicação para vocês e a pandemia chegou para, né, fazer esse processo. Ah, mas quem tem curiosidade, a parte de reprodução, eu não trabalhei com vocês. Lembra que não deu tempo? A gente só fez uma roda de conversas e tal e tal. Pois esse conteúdo está sendo do 8º ano. Então, tá lá aberto. Quem tiver curiosidade, quiser assistir essa aula, tem lá falando da reprodução, falando da adolescência e falando do sistema genital masculino, certo? Todinho. Tanto é que a nossa próxima aula vai ser sobre o sistema genital feminino. Então, tudo isso era para ter explicado para vocês no ano retrasado e a gente não teve esse tempo. Lembra que foi bem corrido? Então, o que é que acontece? Eu não estou falando da parte dos gametas, masculino e feminino, porque é diferente. Eu estou falando das células do corpo todo, tá bom? A célula está o tempo inteiro se multiplicando. Então, a célula está aqui, ela se renova, ó. Ela dá origem a mais outras duas células, certo? E esse processo, para ela se renovar, primeiro ela duplica todo o seu material, tudo que tem aqui é duplicado, para ela conseguir se dividir e dar origem a uma do lado de cá, outra do lado de cá, tá certo? É como se fosse, vou inventar aqui um exemplo, tá? É como se aqui essa célula fosse a sala de aula. Imagina aí a sala de aula, tá? Tá lá as 4 paredes, né? É a membrana da célula. Aí tá a célula, o citoplasma lá no centro. A mesa do professor pode ser o núcleo, que o DNA tá lá dentro. E aí, vocês, dentro da sala de aula, nas cadeirinhas, cada uma é uma organela. Aquelas que você desenharam no passado, que eu sei que vocês fizeram. Que aí tinha mitocôndria, complexo golgiense, que vocês pintaram bonitinho. Pronto. Cada um de vocês é uma organela. Vamos supor que aquela sala, ou seja, aquela célula, vai precisar se dividir para dar origem a 2 novas salas. Só que não pode ter uma sala vazia e outra cheia. Então, o que é que ela vai fazer? Ela vai duplicar tudo. Se tinha uma mesa do professor, vai ter que multiplicar, vai ter que ter mais uma, tem 2. Se tem uma Cauane, vai ter que ter 2 Cauanes. Se tem um Luan, vai ter que ter 2 Luans, 2 Éricas, 2 Erics e por aí vai. Daniel e por aí vai. Beleza?
Então, depois que se duplicou tudo, aquela sala ali de aula vai começar a se dividir, vai fazer se dividindo. Aí vai uma Kawane para um lado, outra Kawane para o outro. Uma mesa de professor, né? De um lado, a outra vai para outra sala. E por aí vai. Ele se divide, formou duas salas exatamente iguais. Certo? Cada um numa sala diferente. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Que no processo de divisão celular, a célula duplica seu material, duplica tudo, para ela poder se dividir para dar origem a outras duas. Tá certo? O que é que acontece? O DNA é essa escadinha aqui, tá? Que a gente já viu. Para o DNA que está aqui se duplicar e se dividir, vir um DNA para cá e outro para cá, aqui tem um DNA, né? Um material genético. Então ele se duplica, aí vem um para um lado e outro para o outro. Beleza? Para ele se duplicar, essa estrutura de escadinha faz de conta que é um cabelo. Então, para o cabelo não ficar embaraçado, ele se enrola todinho. Começa a se enrolar, como se fosse assim, ó. Eu vou separar uma parte aqui do cabelo, ó. Tá todo emaranhado aqui. Então, se ele formar cachinhos assim, ó, estruturinhas assim, ó, faz de conta que cada negocinho desse é um DNA. Fica mais fácil de separar para um lado e separar para o outro. Vai formar cachinhos, bolinhas, certo? Então, isso eu tô dando um exemplo, viu? Não vai dizer que DNA é cabelo, não, que eu não tô dizendo isso, viu, Luan? Aí vamos lá. Se dupla, como ela vai ficar dessa forma, é uma forma que é chamada também nos livros de se condensar, vai ficar condensado. Esse DNA aqui vai começar a simbolar, formar bolinhos dele, ó, bolinhos dele, tá bom? Vou deixar aqui já no formato, certo? Ó, esse DNA aqui forma bolinhos assim, ó. Pode estar assim. Ou pode estar assim. Ó, Bruna, mas eu vi no livro. Eu não vi assim, não. É porque no livro ele não vai deixar assim o cabelinho enroladinho de cachinho. Ele já pega e já coloca assim, ó. 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 Em geral, nos livros, você já vai ver assim. Peraí. Já vai ver assim a estrutura. Lógico que eu fiz igual a minha cara feia aí, mas já vai ver assim. Quando você vê assim, o DNA nesse formato é porque ele já está preparado para o processo de divisão celular, para ajudar nesse processo de duplicação e divisão. Esse formato de DNA, quando está assim, ele é chamado de cromossomo. É por isso que quando vocês forem estudar e estiver falando assim de genética, passar as informações de pai para filho, e os cromossomos, e não sei o que, e bababá, na verdade, está falando de quê? De DNA. Não deixa de falar de DNA, entenderam? Aí, deixa eu até ver se tem um exemplo aqui. Eu acho que tem. Deixa eu ver, pronto. Pronto, tem sim. No livro de vocês, nós não estamos nesse assunto ainda de cromossomos, tá? No livro de vocês, ele tá. Aí ele já deu o exemplo com os gametas, tá? Que eu falei que eu não ia dar os exemplos com os gametas, ele já deu. Aqui no centro, ele tá dizendo que são os cromossomos. Tá vendo aqui na página? Página essa, 133. Ó. Ó, teve uma hora que a imagem ficou ótima. Pronto, aí, ó, cromossomos. Nada mais é que isso aqui, o DNA todo espiraladinho, todo condensadinho. Aqui atrás também tem outras imagens. Ó, de cromossomos. Isso aqui nada mais é que DNA todo condensadinho, tá certo? Aí,
O DNA, eu falei com vocês que ele é responsável pelas nossas características, né? No DNA vai estar o código, o nosso código genético. A gente viu ontem isso falando sobre as bases nitrogenadas, não foi? Que aquela organização, aquela sequência, aquela ordem, cada um vai ter a sua, por isso que cada um tem as suas características. Tá certo? É lógico que a gente herda características dos nossos antepassados, né? A família do pai, da mãe, mas cada um tem a sua. Tá bom? Por isso que ninguém é exatamente igual ao irmão, porque tem essas mudanças assim também. Depois a gente fala de gêmeos, não vamos falar de gêmeos agora, tá? Aí, o que é que acontece? Se o DNA, o nosso código genético, é responsável pelas nossas características e tal, se eu estiver falando somente de uma característica, eu vou estar falando somente de um pedacinho de DNA. Tá? Que pode ser um pedacinho de cromossomo, não é tudo DNA? Então vamos lá. Vamos supor que eu peguei esse cromossomo aqui. Ó, vou colocar aqui um cromossomo. E eu vou colocar aqui também a escadinha do DNA, para vocês não acharem que é só de um jeito que fica. Ó, uma escadinha aqui. Eu tenho o DNA todo enroladinho aqui, condensado, e eu tenho o DNA todo esticadinho aqui. Eu tenho as duas formas, para vocês entenderem. Pronto. Só que eu só quero a característica de cor dos olhos, tá? Vamos supor que esse cromossomo, o pedacinho que é responsável pela cor dos olhos, é esse pedacinho aqui de cima. Que se eu esticar ele, se eu pegar ele, ó, o enroladinho, se eu pegar o enroladinho ali que tá emboladinho e eu esticar, ó, estiquei esse pedaço aqui, tá? Aí só esse pedacinho aqui é que é responsável pela cor dos olhos. Ó, vai eu pegar um piloto para poder destacar, não tá destacando nada. Deixa eu ver se tem um aqui que preste. Aí, peguei só um pedacinho, ó. E esse pedacinho é responsável pela cor dos olhos. Tá bom? Se eu estou falando só de um pedacinho de DNA, só de uma determinada característica, eu estou falando, sabe de quê? Ó, gene. Gene. É por isso que o nome do assunto é genética. Estamos estudando genes, códigos de DNA, características que estão ali, tá certo? Vocês conseguiram entender? Deixa eu apagar essa parte de baixo. Isso é muito importante para a gente entender, sabe por quê? Porque ou eu não prestei atenção quando eu era adolescente, ou ninguém nunca me explicou, porque eu sempre tive essa dúvida. Uma hora falava cromossomo, outra hora era DNA, outra hora era gene, e eu não conseguia entender a diferença entre eles. Porque era como se estivesse falando da mesma coisa. E aí isso sempre foi muito confuso para mim. Foi depois de adulta, depois que eu entrei na universidade, foi que eu vim conseguir entender essa parte. Então vocês estão tendo a oportunidade de aprender isso agora. E isso é importante para vocês, porque vocês vão usar isso no ensino médio. Quando vocês estudarem lá a genética, mesmo que vocês esqueçam, vai ser fácil de lembrar se vocês aprenderem agora, tá? Olha só, o DNA vocês já estudaram. O que é o DNA, o que é o DNA responsável, a estrutura do DNA, você já sabe tudo isso. O que é que você vai entender? Que o DNA, quando ele está todo condensadinho, espiraladinho, isso ajuda no processo de duplicação, separação, divisão celular, ele vai estar aqui em formato de cromossomo. Então, quando falar de cromossomos sexuais, ele está falando da parte do DNA que está presente somente lá no processo de formação dos gametas, que aí tem o gameta masculino e feminino que vão juntar para formar um novo ser vivo, certo? Então, tem vários cromossomos, né? Então, tem os cromossomos sexuais, tem outros cromossomos, enfim, tem vários cromossomos responsáveis por várias características diferentes. Só que se eu estiver falando somente de uma característica, umazinha, eu estou falando de um pedacinho de DNA. Então, se eu estou falando de uma determinada característica, de um pedacinho de DNA, eu estou falando de quê? De gene.
Vocês perceberam que tudo é DNA no final das contas? A diferença é que ou eu estou falando de um pedacinho ou eu estou falando dos cromossomos ali, que estão no processo de divisão celular, que estão presentes ali dentro da célula e tal. Entenderam isso, gente? Então isso é bem tranquilo. Tem um exemplo que eu não sei se atrapalha mais do que ajuda. Se atrapalhar, você esquece, você pula essa parte do vídeo. E se ajudar, ótimo, certo? É porque com algumas turmas ajudou, com outras disse que não precisava. Olha só, é como se fosse assim. Tem esse livro aqui, né? Estou com o livro do 9º ano, tá bom? Na minha mão. O que contém nesse livro? Todos os assuntos de ciências do 9º ano. Então, se eu começar a falar aqui, ler o livro todinho, eu estou falando toda a informação aqui presente. Agora eu vou comparar com o DNA. Todas as informações que tem aqui é o DNA. É como se fosse o código. O código do 9º ano para passar de ano. O código para passar em ciências. É todo o conhecimento que está aqui. Então, tudo que está aqui, todas as informações que está aqui, os assuntos que tem aqui, o que faz esse livro ser do 9º ano é o DNA dele, certo? Só que aí eu quero passar esse DNA para vários locais, várias pessoas estudarem e tal. Se eu tiver com as folhas todas soltas, vai ficar difícil, não vai? As folhas, se eu arrancar as folhas, vai embaralhar tudo, né? Então eu vou organizar ele, vou deixar ele todo condensadinho, ó. Ele formou o quê? Um livro. Então a informação aqui dentro é o DNA. O livro está aqui, ó, o livro. Vai ser o cromossomo, ó, todo condensadinho, vai ser o livro. Só que aí eu quero saber a informação que está presente somente no primeiro parágrafo da página 131. Vamos supor, ó, eu quero saber só o que está presente aqui nesse primeiro parágrafo da página 131. E aí vai ser o quê? Se eu quero só um pedacinho dessa informação, se eu quero falar somente sobre isso daqui, eu estou falando de quem? Estou falando do gene. Mas não é tudo livro, não é tudo conteúdo de ciências, não é tudo 9º ano, então aqui é tudo DNA. Então, se eu estou falando do conteúdo todo do 9º ano, eu estou falando do DNA. Se eu estou falando do livro, da estrutura livro, quer dizer que essa informação está em formato de livro, tá aqui. E se eu quiser só um pedacinho da informação, eu estou pegando só um pedacinho aqui, vai ser o que se chama de gene. Tem gente que aprendeu, isso é uma metáfora, é um modo de dizer. Estou comparando o DNA a um livro, a um código, a informação de um livro, tá certo? Isso eu já usei em muitas salas. Serviu para algumas pessoas. Se não servir para vocês, pode desconsiderar, tá certo? Pronto. Já estamos em 17 minutos, tá bom? Então, na nossa próxima aula, eu vou falar um pouquinho sobre o RNA. Eu não vou falar hoje, tá? Para não ficar aquele vídeo muito longo, muito pesado para vocês. Que hoje é sexta-feira, né? Então, vão relaxar um pouquinho, vão curtir o final de semana de vocês em casa, tá? Vai assistir TV, vai ajudar a família em casa, vai fazer alguma coisa, mas sem aglomerar, viu? Gente, um abração para vocês, um beijo. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.